No direito processual do trabalho, os atos, os termos e os prazos processuais constituem elementos fundamentais para a garantia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional. Sendo disciplinados principalmente pela consolidação das leis do trabalho, subsidiariamente pelo Código de Processo Civil e também pela Constituição Federal. De forma que a dinâmica processual trabalhista possui características próprias orientadas pelos princípios da simplicidade, oralidade, celeridade, instrumentalidade das formas e proteção ao trabalhador, sem afastar a necessidade de observância rigorosa das regras procedimentais que asseguram segurança jurídica às partes envolvidas. Os atos processuais podem ser compreendidos como todas as manifestações de vontade praticadas pelas partes, pelos advogados, pelo juiz e pelos auxiliares da justiça com o objetivo de impulsionar o processo e produzir efeitos jurídicos dentro da relação processual, sendo exemplos clássicos a petição inicial, a contestação, os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças, os recursos, as audiências, os depoimentos, as notificações e os atos executórios. Em regra, os atos processuais trabalhistas são públicos, salvo quando o interesse social exigir segredo de justiça, especialmente em situações que envolvam a intimidade das partes ou matérias sensíveis. A CLT estabelece que os atos processuais devem realizar-se nos dias úteis das 6 às 20 horas, embora atos urgentes possam ser praticados fora desses limites quando autorizados judicialmente. O princípio da instrumentalidade das formas assume especial relevância no processo do trabalho, pois determina que eventual irregularidade formal não resultará necessariamente em nulidade caso o ato tenha alcançado sua finalidade essencial e não haja prejuízo às partes, prevalecendo a ideia de que o processo é instrumento de realização do direito material e não um fim em si mesmo. Os termos processuais correspondem aos registros escritos dos atos praticados no processo, servindo para documentar e conferir autenticidade às manifestações ocorridas ao longo da tramitação processual, abrangendo certidões, atas de audiência, conclusões, juntadas, autuações e registros de movimentação processual. A ata de audiência possui importância singular na Justiça do Trabalho, uma vez que concentra grande parte dos atos processuais relevantes, como tentativa de conciliação, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas, razões finais e prolação de sentença, refletindo o caráter predominantemente oral do procedimento trabalhista. Os prazos processuais, por sua vez, representam os períodos legalmente fixados para a prática válida dos atos processuais, sendo indispensáveis para assegurar organização, previsibilidade e estabilidade à relação processual. A CLT consagra a regra geral de que os prazos serão contados em dias úteis, conforme a adequação promovida pela reforma legislativa que harmonizou o sistema trabalhista ao modelo adotado pelo Código de Processo Civil, fortalecendo a segurança jurídica e garantindo melhores condições de atuação às partes e advogados. A contagem dos prazos processuais exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, iniciando-se normalmente no primeiro dia útil seguinte à ciência oficial da parte acerca do ato processual. Quando o vencimento ocorrer em dia no qual não haja expediente forense ou este seja encerrado antes do horário normal, considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente. A comunicação dos atos processuais constitui etapa indispensável para a validade do procedimento, pois concretiza o princípio constitucional do contraditório ao assegurar que as partes tenham conhecimento dos atos praticados e possam exercer adequadamente seus direitos processuais. No processo do trabalho, a notificação é um meio típico de comunicação dos atos processuais, substituindo em muitos casos a citação prevista no processo civil, especialmente em razão da informalidade e simplicidade características do rito trabalhista. A notificação inicial do reclamado é realizada, em regra, por via postal, sendo encaminhada ao endereço informado pelo reclamante na petição inicial, presumindo-se recebida 48 horas após sua postagem, salvo prova em contrário. A jurisprudência consolidada admite a validade da notificação entregue no endereço correto da empresa, ainda que recebida por terceiros, porteiros ou empregados sem poderes específicos, desde que não haja demonstração inequívoca de prejuízo ou fraude. Caso o reclamado não seja localizado, admite-se excepcionalmente a notificação por edital, sobretudo quando esgotados os meios ordinários de localização.
A evolução tecnológica também repercutiu significativamente na comunicação dos atos processuais trabalhistas, especialmente com a implementação do processo judicial eletrônico, que passou a permitir intimações eletrônicas realizadas diretamente aos advogados cadastrados no sistema, conferindo maior celeridade e eficiência à tramitação processual. A intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação ou automaticamente após o decurso do prazo legal sem consulta, iniciando-se a contagem do prazo processual no primeiro dia útil subsequente. Os prazos processuais no direito do trabalho apresentam peculiaridades importantes. O prazo recursal ordinário, em regra, é de 8 dias, aplicável ao recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento e embargos do Tribunal Superior do Trabalho. Enquanto os embargos de declaração possuem prazo de 5 dias. O recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal também segue prazo específico previsto na legislação processual constitucional. A uniformização dos prazos recursais no processo do trabalho busca simplificar o sistema e favorecer a celeridade processual. A interposição de recursos depende do preenchimento de pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, como tempestividade, preparo, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. O preparo recursal compreende normalmente o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, este último destinado a garantir parcialmente a execução e desestimular recursos protelatórios por parte do empregador. A ausência ou insuficiência do preparo pode resultar na deserção do recurso, salvo hipóteses legalmente previstas de isenção ou gratuidade de justiça. A tempestividade recursal é aferida pela observância rigorosa dos prazos legais, sendo considerado intempestivo o recurso protocolado após o encerramento do prazo correspondente. A prática eletrônica dos atos processuais trouxe novas discussões sobre horários de protocolo e indisponibilidade do sistema eletrônico, prevalecendo atualmente o entendimento de que atos processuais eletrônicos podem ser praticados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo. A revelia representa importante instituto do processo do trabalho e ocorre quando o reclamado deixa de comparecer à audiência inaugural sem justificativa legalmente aceita, produzindo como consequência principal a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante. A revelia decorre da ausência da parte e distingue-se da confissão ficta, que resulta da recusa ou ausência injustificada ao depoimento pessoal. Embora a revelia gere presunção favorável ao reclamante, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante de prova pré-constituída nos autos de alegações incompatíveis com a realidade jurídica ou de matérias que dependam de prova técnica específica. A jurisprudência trabalhista admite inclusive a apresentação de defesa pelo advogado presente à audiência ainda que ausente o reclamado, em determinadas hipóteses justificadas, especialmente após flexibilizações interpretativas destinadas a privilegiar o contraditório e a primazia da decisão de mérito. A ausência do reclamante à audiência inicial, por outro lado, normalmente implica arquivamento da reclamação trabalhista, podendo acarretar condenação ao pagamento de custas processuais, salvo comprovação de motivo legalmente justificável. As nulidades processuais no processo do trabalho regem-se principalmente pelo princípio do prejuízo, sintetizado na máxima pars de nullité sans grief, segundo a qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo processual. Assim, eventual irregularidade formal somente ensejará a decretação de nulidade quando efetivamente comprometer o exercício do contraditório, da ampla defesa ou a regularidade essencial do procedimento. O sistema processual trabalhista privilegia a conservação dos atos processuais válidos e a economia processual, evitando anulações desnecessárias que apenas retardariam a solução do conflito. As nulidades podem ser absolutas ou relativas. As nulidades absolutas decorrem da violação de normas de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. Enquanto as nulidades relativas dependem de provocação da parte interessada e devem ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. A preclusão constitui fenômeno processual relacionado à perda da faculdade processual em razão do decurso do prazo, da prática incompatível de ato ou do exercício anterior da faculdade processual.
desempenhando papel fundamental na estabilização do procedimento e na garantia de segurança jurídica. A preclusão temporal decorre da perda do prazo para a prática do ato, a lógica resulta da incompatibilidade entre atos praticados, e a consumativa decorre do esgotamento da faculdade processual já exercida anteriormente.